Bom, no nosso vídeo anterior, a gente estava discutindo o conceito de Constituição a partir da definição que nos oferece qualquer dicionário de língua portuguesa. Eu destaquei aqui no quadro para você o conceito que foi trazido pelo dicionário do Aurélio Buarque de Holanda. E aí a Constituição seria o ato ou efeito de constituir-se, o modo por que se constitui uma coisa. Quer dizer, nada de jurídico por aí, tá certo? Constituir é ser parte essencial de algo, parte essencial daquela coisa que está dita lá na primeira definição de Constituição que você vê lá em cima. Constituir é formar, é compor, é organizar, é estabelecer. Foi daqui que nós partimos para um conceito de Constituição. Vamos detalhar isso um pouco mais. Olha lá. A Constituição sendo o modo por que se constitui uma coisa, isso significa dizer a maneira. Isso significa, portanto, dizer como. Olha lá, hein? Constituição é como se constitui uma determinada coisa. E constituir é ser a parte essencial de algo. Constituir é formar. Constituir é compor. Constituir é organizar. Portanto, como é que a gente definiria o que é uma Constituição? Constituição é aquilo que, repara lá, organiza alguma coisa. Vai pegar a parte essencial desta coisa, e essa parte essencial é a matéria, né? Tá aqui, ó. É a matéria que constitui, é a matéria que forma, é a matéria que compõe. Aí vai pegar essa matéria e vai organizá-la. Então, como eu organizo a parte essencial, como eu organizo a matéria de determinada coisa, é que é a Constituição. Agora, o que nós fizemos foi tirar essa coisa daí e colocar o Estado Nacional Brasileiro. Eu quero saber qual é o ato ou efeito de constituir o Estado Nacional Brasileiro. O que é que nós fazemos então? Simples, pega esse mesmo conceito e a nossa Constituição, ela é, portanto, como se organiza a parte essencial do nosso Estado Nacional. É isso o que é uma Constituição. Olha lá, é como você organiza a parte essencial do nosso Estado Nacional. E aí nós vimos que a parte essencial de todo e qualquer Estado nacional é o poder político. É o poder, é, portanto, a capacidade, é, portanto, a autoridade, é, portanto, a competência de produzir e aplicar o direito. Pronto. De produzir e de aplicar o direito. Olha, estamos fechando o conceito de Constituição, hein? Uma Constituição é, portanto, como eu vou organizar o poder político. Isso equivale a dizer, como é que eu vou organizar a capacidade de produzir e aplicar o direito do Estado Nacional Brasileiro. Isso é que é o conceito de uma Constituição. Se o Estado é o poder político organizado, quem organiza o poder político e funda o Estado é a Constituição. Eu trouxe para você alguns conceitos de Constituição, como, por exemplo, esse do Lanego Bullos. Diz o seguinte: a Constituição é o organismo vivo delimitador da organização estrutural do Estado, da forma de governo, da garantia das liberdades públicas, do modo de aquisição e exercício do poder. É um conjunto de normas jurídicas que estatuem direitos, prerrogativas, garantias, competências, deveres e encargos, constituindo assim a lei fundamental da sociedade.
olha os elementos que o Boulos aponta para uma Constituição. A Constituição é, repara, a Constituição é o delimitador da organização estrutural do Estado. A Constituição organiza o Estado. Volta para cá. A Constituição é o modo, a Constituição é como a gente organiza uma determinada coisa. No nosso caso, essa coisa agora é o Estado. Olha lá a definição do Boulos, hein? Constituição é o delimitador da organização estrutural do Estado. E ele começa a dizer, olha, para organizar o Estado, eu vou precisar não só definir qual é a sua estrutura, mas também qual é a forma de governo, também garantias das liberdades públicas, das liberdades coletivas, das liberdades individuais. Eu vou ter que dispor sobre a maneira como eu vou adquirir, vou exercer o poder político, o poder de produzir e de aplicar o direito. E é por conta de tudo isso que ele vai dizer, olha, então uma Constituição é um conjunto de normas jurídicas que está estabelecendo direitos, que está estabelecendo prerrogativas, que está estabelecendo garantias, competências, mas que está estabelecendo também deveres, encargos. E por isso, por ser um organismo vivo que delimita o próprio Estado, a Constituição é a lei fundamental da sociedade. Olha essa outra definição, olha só, como tem alguns elementos muito parecidos. Essa é do José Afonso da Silva. A Constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria então a organização de seus elementos essenciais. Um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento dos seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e suas respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Aqui, de novo, olha lá, nós temos algumas palavras-chave nesse conceito do José Afonso da Silva. Primeiro, a Constituição, ela é a organização. A Constituição é a organização. A organização dos seus elementos essenciais. Elementos essenciais de quem? Elementos essenciais do Estado. Olha aqui o que é a Constituição, ó. Em síntese, é o conjunto de normas que, repara bem, que organiza todos aqueles elementos, que organiza as partes essenciais que constituem, que compõem o Estado. Olha essa definição do José Afonso da Silva e olha para cá, para essa definição de Constituição que nós fomos tirar de um dicionário. Repara. Constituir é pegar a parte essencial e formá-la, e compor, e organizar, e estabelecê-la. Constituir é o modo como se cria, é o modo como se compõe uma coisa. Então, o que é que José Afonso da Silva vai fazer? Vai dizer que a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos que constituem o Estado. E nós já vimos qual é o principal elemento que constitui o Estado. É o seu poder político, é a sua capacidade de produzir e de aplicar o direito. Vamos para frente, vamos dar uma olhada numa outra definição de Constituição. Olha aqui, essa do Roberto Barroso, olha lá. A Constituição, seja ela Constituição histórica ou institucional, designa o modo de organização do poder político do Estado. Pronto, aqui não podia ter sido mais claro. Olha lá, nós estamos falando do modo, nós estamos falando da maneira, nós estamos falando de como está organizado
o poder político do Estado, a capacidade do Estado de produzir e de aplicar o direito. A Constituição, portanto, cria ou reconstrói o Estado, organizando e limitando o poder político. Se ele organiza e limita o poder político, olha aqui, ó, porque na hora que eu estiver organizando, eu vou, claro, estar também limitando, certo? Ao organizar e limitar o poder político, toda a Constituição vai ter que dispor acerca dos direitos fundamentais, dos valores e fins públicos, vai ter que disciplinar o modo de produção e os limites de conteúdo das normas que vão integrar uma ordem jurídica. Então, gente, olha lá, sem rodeios, a palavra-chave de uma Constituição é organização. Você não consegue definir o que é uma Constituição sem dizer que a Constituição é aquilo que organiza. Ponto. Ora, organizar não é um fim em si mesmo. A gente sempre organiza alguma coisa para uma finalidade específica. Então, uma Constituição, ela organiza o poder político, ou, se você preferir, ela organiza os elementos essenciais do Estado Nacional Brasileiro. Se você identifica o poder político como sendo aquela capacidade que o Estado possui de produzir e de aplicar o direito, e, portanto, se auto-organizar, prescrever normas de conduta, usar legitimamente a violência para fazer cumprir as prescrições de conduta que ele estabelece. Então, uma Constituição, ao organizar, ela vai também disciplinar, ela vai também delimitar, ela vai restringir, limitar o campo de atuação do Estado na produção e aplicação do direito. É por isso, gente, que toda Constituição precisa tratar de determinados assuntos. Não é à toa que aqui, nessa definição do Roberto Barroso, ele disse o seguinte, olha, a Constituição vai ter que tratar de alguns temas. A Constituição vai ter que tratar, olha aqui, ó, dos direitos fundamentais, de valores e fins públicos, vai falar da produção e dos limites de conteúdo das outras normas jurídicas. Olha o José Afonso da Silva, o que é que ele está dizendo? A Constituição, como está organizando os elementos essenciais de um Estado, então vai ter que disciplinar forma de governo, vai ter que disciplinar o modo de aquisição e de exercício do poder, vai ter que estabelecer quais são os órgãos do Estado, quais são os limites da sua atuação, direitos e garantias fundamentais. Olha essa definição do Boulos, como também vai estar presente aqui elementos de uma Constituição, a forma do seu governo, a aquisição e o exercício do poder, as liberdades públicas. Então, uma Constituição é aquele conjunto, é aquele, melhor dizendo, sistema de normas e de princípios que, repara bem, podem estar escritos ou não. Isso é uma discussão para o futuro. Não vamos entrar nessa discussão agora, tá certo? Bote na cabeça que é um conjunto, é um sistema de princípios, é um sistema de normas que tem como objetivo organizar os elementos essenciais que criam, que compõem, que originam o Estado. Constituir é criar, constituir é formar. Quando a gente fala da Constituição da República Federativa do Brasil, nós estamos falando da própria formação, da própria origem da República Federativa do Brasil. E para criar o que quer que seja, você precisa de uma matéria, você precisa de um conteúdo e precisa também de uma forma, de uma maneira de organizar este conteúdo. Então, a Constituição é a maneira específica, a Constituição é o instrumento que organiza as partes essenciais de um Estado, os seus elementos essenciais, o poder político. Se o Estado é o poder politicamente organizado, é a Constituição quem organiza o poder político e funda o Estado. Com esse conceito de Constituição na cabeça, chegou então a hora da gente dar o passo seguinte.
E depois disso, nós estudamos, então, qual é o objeto de uma Constituição. Lembrando que não vai ter nenhuma grande novidade. O objeto de uma Constituição está intimamente associado ao conceito que se tem de Constituição. Tá valendo? Até o nosso próximo vídeo, então.